No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. Vou começar com uma pergunta super profunda, complexa, que pode definir muito o rumo da nossa conversa. Vocês assistiram Divertidamente 2 no cinema? Se você não assistiu, gente, vá assistir. Ou espera sair em algum streaming e assiste. Ou vê aí uma outra forma de assistir. Porque é muito bom, de verdade. Eu tenho pensado na Pixar, sabe? O estúdio que faz Divertidamente, como uma figura materna. Porque veio Divertidamente 1, aí depois veio aquela animação Soul, que eu acho que é da Pixar também. E agora Divertidamente 2, e assim... eu tô cansada de usar a animação pra refletir sobre os abismos profundos da minha mente. Parabéns, Pixar, de verdade. Nós estaríamos em boas mãos caso todo psicólogo, coach, líder espiritual, guru, psiquiatra, psicanalista do mundo desaparecesse e dependêssemos só das animações para curar os nossos vazios existenciais e, enfim, acalmar onde dói. E eu sei que parece super fofo começar falando sobre Divertidamente, mas na real esse episódio tem um tema bem denso e profundo que eu tava tentando não falar, eu evitei de todas as formas, eu até deixei de gravar pra ver se outra coisa entrava na minha mente, mas quando eu fico meio envolvida com alguma coisa é difícil largar. Eu quero falar um pouco nesse episódio sobre luto, sobre perda, sobre morte, sobre vida, de uma maneira bem superficial, claro, então isso meio que é e não é um aviso de gatilho, mas continua me ouvindo porque é mais reflexivo do que emocional. Enfim, gente, desculpa qualquer coisa, mas vamos conversar. Vocês perdoem o cachorro da minha vizinha, gente, ele tá irritado e é isso ou não gravar agora. Mas pra quem nunca assistiu Divertidamente, tá aí se perguntando por que eu não fiz isso, por que eu não tenho um primo, um amigo, alguém, uma psicóloga pra me indicar, eu estou aqui pra fazer um resumo pra vocês. Basicamente, existe ali uma personificação das emoções em figuras que existem dentro do cérebro de uma menina chamada Riley. E aí você tem, logo que ela nasce, toda a experiência do filme, a narrativa acontece dentro da mente dela. Então é sobre como as emoções começam a complexificar a personalidade dela, dar sentido às experiências que ela tem na vida. Então você tem ali a primeira emoção que nasce, que é a alegria, e logo em seguida... eu acho que a raiva ou o medo e depois o nojo. E aí ela vai crescendo, amadurecendo e as emoções vão ficando cada vez mais complexas, que é o Divertidamente 2. Eu acho ele interessante, assim como, enfim, todo mundo que assiste esse filme, porque ele torna didático aquilo que existe dentro da nossa mente e parece ser bem assustador. Ele meio que torna lúdico e palpável a complexidade que é a psique humana. Uma das coisas mais legais sobre o primeiro filme, pra mim, principalmente, é, enfim, as ilhas das personalidades, eu ficar refletindo sobre quantas ilhas de personalidades eu destruí ou eu desenvolvi ao longo da minha infância e início da pré-adolescência. Também acho muito legal o espaço do inconsciente, esse abismo que eles jogam todas as bolas de memória que, enfim, a Riley precisa esquecer. E aí, como do nada, a galera pra zoar a Riley manda um jingle de uma música de... pasta de dente pra central de comando lá no cérebro, sabe? E aí do nada você pensa em um jingle, uma música muito ruim e são tipo trabalhadores do seu cérebro zoando com você. Mas eu gosto principalmente da visualização e da criação dessa ideia, não dessa ideia, né? Mas dessa ferramenta que são as core memories no filme, as memórias base, enfim. A Riley tem memórias do dia inteiro, essas memórias entram e moldam a personalidade dela, algumas são esquecidas, vão pro inconsciente, e outras são tão importantes para ela que vão para um lugar especial no cérebro e depois vão para a árvore de personalidade, né, no segundo filme, ajudam ela a desenvolver quem ela é. São essas memórias bases que são extremamente profundas, que envolvem mais de uma emoção, que não são só de alegria, de medo, de raiva, de nojo, enfim, mas que podem ser de todas elas juntas, que vão transformando você naquilo que você é. E ao longo da minha vida, mesmo antes do filme, eu sempre consegui entender que talvez eu tava vivendo uma situação ali, e agora nos termos do filme, em que eu tava criando uma memória base, uma core memory, que ia definir a minha personalidade, sabe? E eu não sei se isso é o mesmo pra vocês. Vocês já sentiram, vocês já conseguiram observar no momento em que vocês estão vivendo algo, que aquilo te marcou, tá te marcando, que aquilo vai fazer parte de quem você é?
Um exemplo pra mim é uma core memory que foi direto pro meu poço, ou sei lá o nome que eles usam no filme, pro meu buraco da personalidade, né? Que criou raiz dentro de mim e me ajudou a definir muito o meu senso de justiça. É que quando eu era criança, eu estudava num colégio de freira super rígido. Eu era bem pequenininha, ele era em tempo integral. Minha mãe me deixava lá de manhã pra ir trabalhar. E eu sempre chorava pra entrar porque as freiras eram extremamente rígidas. A gente tinha horário pra dormir, horário pra comer, horário pra brincar. E na hora do almoço, a gente não podia não deixar de comer o prato inteiro. E se você não comesse o prato inteiro, você ficava sozinha, sentada com 3 freiras na sua frente, até você comer o prato inteiro. E uma das minhas core memories de nojo, com certeza, desse momento da minha vida, foi que uma vez, eu acho que foi ali que eu me tornei vegana, inclusive. Foi que eles tinham oferecido buchada. Então a gente tinha buchada de bode pra um monte de criança de 5, 6 anos. E eu lembro que era eu e uma menina chamada Luana, lembro até hoje o nome dela, asiática, assim, de franjinha, cabelo preto. E nós duas não conseguíamos comer de jeito nenhum. E eu lembro da cena, eu olhando pra Luana do outro lado e ela mastigando com a bochecha cheia, assim, desesperada, que não conseguia engolir. E eu exatamente igual, mas é como se eu lembrasse de mim pelos olhos dela, como se eu soubesse que eu estava daquele jeito, porque eu me identifiquei tanto com a dor dela. Pra no fim conseguir engolir aquilo com a presença daquelas mulheres altas me olhando e enfim poder tirar minha soneca. Eu lembro até hoje do cheiro, de verdade. A minha memória olfativa de todos nós é muito forte, mas eu sinto o cheiro de buchada, eu lembro das freiras. E nesse mesmo local, nessa mesma escola muito rígida, enfim, eu aprendi uma lição muito importante, porque eu sempre entrava chorando, eu sempre entrava com saudade da minha mãe. E a tia da escola sempre falava, ai, Nathalie, você vai se divertir, etc. E depois eu parava, assim que minha mãe me deixava no portão, eu parava de chorar. E aí um dia eu cheguei, estava entrando, tinha sido o primeiro dia que eu tinha entrado sem chorar. E eu lembro que eu tava muito orgulhosa e a professora falou, parabéns, Nathalie, você entrou sem chorar. E eu ficava, ai, obrigada, sei lá, não lembro de eu respondendo, só tô fingindo que eu tô respondendo. E aí eu lembro que eu subi na sala de aula, eu tava na primeira, não tava nem na primeira série, eu tava no Jardim 3. Ou eu tava na primeira série? Não, eu não tava na primeira série. Primeira série eu fiz em uma outra escola, então eu tava assim, no pré. Isso, eu tava no pré, eu tinha 6 anos. Eu não entendo mais como é que funciona as numerações de escola, que agora vai até o 9º ano e tal. Mas enfim, eu tava no prézinho. Pré-ensino fundamental. E aí, eu lembro que eu entrei na sala junto com uma outra pessoa, menino ou menina, não me lembro, que entrou junto comigo. E quando eu entrei na sala um pouco atrasado, eu lembro até hoje da cara da professora, enfim, não só porque eu tenho uma memória boa, mas principalmente porque eu tenho foto com ela. Olhando nos meus livros de foto antiga, eu lembro que ela me marcou por conta disso. E aí, no momento que eu entro na sala, junto da outra pessoa que também tinha entrado junto comigo, a professora vira pra essa outra criança e pergunta, a Nathalie entrou chorando hoje? E a pessoa, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, vira e fala, chorou. E de repente eu só lembro de mim no canto da sala, com a cara virada pra parede, porque na época a gente ficava de castigo. E eu ficava no canto da sala, com a cara virada pra parede de castigo, porque eu entrei chorando de novo. Eu não sei se no dia anterior tinha acontecido alguma coisa, talvez eu tinha gritado demais, chorado demais, e por isso a escola inteira tava com muita atenção sobre o meu choro na entrada, e justamente no dia seguinte eu consegui não chorar, e aquela pessoa maldita e mentirosa que entrou atrás de mim, criança também, né, enfim, sem saber o que falar, falou que eu chorei, e isso resultou no meu primeiro castigo público, na minha primeira humilhação pública na pré-escola. Depois daquele dia eu fiquei com tanta raiva de mentiroso, eu fiquei com um ódio de quem mente, de quem engana, de uma forma assim, que todas as vezes que eu vejo uma mentira que pode prejudicar alguém levemente, é como se, tipo, tudo envolvesse aquilo. Não que eu não minta, as pessoas mentem, mas aquilo me deixou num nível de ódio e de revolta. E eu entendi o quanto eu precisava ser justa e honesta, porque as pessoas se prejudicam, e eu me prejudiquei por causa daquela boca de sacola que entrou atrás de mim e decidiu falar qualquer coisa. Então essa com certeza é uma core memory. E todas as vezes que eu penso em, sei lá, colar numa prova, enganar alguém, tirar proveito ou prejudicar alguém falando alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer, eu penso, meu Deus, não posso fazer isso. Porque seria como me colocar ou colocar o outro virado para a parede, olhando para o canto da sala, na pré-escola. Enfim, eu tenho várias outras memórias base que foram fundamentais para criar minha personalidade, assim como várias memórias de hockey e da relação com os pais, criaram a memória da Riley em Divertidamente 1 e 2, e gostaria muito de saber alguma core memory sua. Eu descobri que agora aqui no Spotify tem como comentar. Então, se você tá me ouvindo por aqui, comenta. Se você tá me ouvindo pela Deezer, pela Apple Podcasts. Mentira, você não tá me ouvindo pela Apple Podcasts, porque a Apple Podcasts está dificultando
eu colocar meu podcast lá. Tá bem difícil. Mas assim, se você tá me ouvindo pela Deezer, se você tá me ouvindo pelo YouTube, se você tá me ouvindo, sei lá onde, gente, comenta lá no Instagram, @apocalíptica dos últimos dias, na imagem desse episódio, alguma core memory sua, algum momento que com certeza marcou a sua personalidade. Quero muito saber o que foi esse momento, qual foi essa memória base que você tem e qual foi talvez a característica que ela te trouxe. Assim como pra mim, com certeza a mentira contada sobre eu ter chorado naquela entrada de aula aguçou demais o meu senso de ódio e justiça contra mentirosos. E aí você me pergunta, e o que tudo isso tem a ver com luto? Aconteceu uma coisa muito difícil comigo há 2 semanas atrás. Que foi quando eu voltei de viagem. Eu tinha acabado de viajar para Belém do Pará. Foi uma experiência magnífica, paraenses. Se tem algum paraense me ouvindo, parabéns. Parabéns, Pará. Ó, parabéns, Pará. De verdade. Que coisa maravilhosa e que vergonha, gente. Dessa vez o meu divertidamente da vergonha tava assim, gritando na minha cabeça. Porque assim, que vergonha eu não ter conhecido o Pará antes. Que lugar maravilhoso, que clima delicioso. Que comida boa. E olha que eu sou vegana, então assim, não é fácil me alimentar. E ainda assim, tudo que eu comi foi perfeito. Ai, que cultura, que riqueza, sabe? Nossa, o melhor do Brasil é o Pará. Eu virei a maior fã de Belém do Pará, porque foi onde eu conheci, mas do paraense, gente, é isso. Norte na veia. E eu tinha voltado dessa viagem magnífica, eu tava extasiada sobre tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, organizando as minhas coisas pra soltar um vlog, que já tá lá no canal, inclusive, sobre essa experiência, se você quiser ver um pouco mais de perto lá no YouTube, Nathalie Neri. Aí eu voltei pra casa, cansada, mas feliz, pensando em como relaxar, como alinhar minha vida depois de uma viagem tão boa, etc. E de repente algo aconteceu e transformou completamente tudo que estava acontecendo na minha vida. Uma vizinha bateu na porta, uma criança, com outras crianças junto, com o celular na mão, desesperada. No celular tinha uma socorrista, e essa socorrista começou a falar comigo sobre alguém que estava desacordado em um dos apartamentos abaixo e que precisava que eu fosse lá checar e fazer massagem cardíaca, porque as crianças, obviamente, não estavam dando conta. E eu não vou entrar em detalhes, mas a situação foi muito complicada, porque quando eu cheguei lá, a pessoa realmente já tinha falecido, mas eu precisava fazer a massagem cardíaca até que os socorristas, até que a ambulância chegasse, para que o cérebro não desoxigenasse. Naquela situação, eu simplesmente não conseguia pensar no que estava acontecendo. Eu felizmente consegui ter muito foco na voz da socorrista e ela me guiou e falou o que eu tinha que fazer do começo ao fim. A família estava completamente conturbada, estava muito perdida, os filhos não sabiam o que fazer e eu acho que eu comecei a sentir mais pelo desespero das crianças do que pela situação em si. Pela partida daquele corpo que infelizmente eu não conhecia. Naquela hora eu só pedi pra família sair do quarto para as pessoas me deixarem junto com a pessoa e comecei a fazer a massagem cardíaca. Tive que pegar o corpo do senhor, que era um homem, colocar no chão e fiquei pelo menos uns 15 minutos, eu e a socorrista contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para que eu fizesse a massagem cardíaca no ritmo certo. Durante esse período eu confesso que minha mente foi pra lugar nenhum. Eu tava tão focada naquela missão de fazer a massagem, até que a socorrista me perguntou, ele deu alguma resposta? Alguma coisa mudou? E nada tinha mudado. E naquele momento eu entendi que nada iria mudar. Que eu não sabia há quanto tempo ele já estava desacordado. A feição dele já me mostrava que, enfim, não tinha mais ninguém ali. E por mais que eu estivesse me esforçando muito para fazer aquela massagem, naquele momento, eu talvez tenha voltado para minha consciência, sabe? E aí eu comecei a fazer a massagem cardíaca e observar aquela pessoa e senti que não tinha mais ninguém no comando, não tinha mais ninguém sentado ali, não tinha mais nada acontecendo. E sim, eu já vivi luto antes, eu já perdi pessoas muito importantes pra mim, eu sei como essa dor é ainda maior e eu sei como é chocante ver alguém que não está mais lá, perto de você, enfim, mas talvez eu tenha lidado com isso jovem demais, talvez eu não tenha lidado com esse luto direito, eu não sei o que houve, mas naquele momento eu consegui significar a vida. E a morte também, com certeza. Olhando para aquele homem, eu só consegui perceber como toda a nossa experiência humana, como toda a nossa vida, por mais que a gente saiba, é imaterial. Naquele momento, de uma forma, sei lá, como uma epifania, sabe? Como se tudo tivesse feito sentido. Eu entendi de uma forma muito triste que toda a nossa existência, tudo que a gente faz, que a gente é, que a gente acredita, que a gente sente,
Tudo é intocável, tudo é intangível, tudo é não palpável, tudo é extremamente imaterial, tudo acontece com um monte de ligação cerebral. Sabe? Ai, no fim nós somos só um corpo, no fim nós somos só uma casca, no fim nada disso importa. Ninguém leva nada consigo quando morre, não vai conseguir levar nada consigo no caixão. É verdade. Naquele momento eu consegui entender que isso é verdade. Talvez porque eu tava desconectada emocionalmente daquela pessoa. Talvez porque eu não tava mais ali, ou porque eu tava demais. Talvez porque eu tava preocupada com as crianças no outro quarto e eu não queria ouvir o choro delas. Talvez por uma série de coisas eu mudei. Cara, eu mudei. Ali eu mudei. Ali eu entendi quem a gente é, o que a gente vive, pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai. Vendo a vida sair de alguém e não voltando. Eu entendi que o que a gente tem são só as nossas emoções, as nossas memórias e as nossas experiências. E sim, eu ainda preciso de uma casa confortável, eu ainda preciso de comida na minha mesa, eu ainda preciso que esse corpo material, físico, molecular exista. Mas sem a cabeça, gente, sem todo o infinito de coisas que acontecem no pequeno espaço do seu crânio, não existe vida, não existe experiência, não existe amor, não existe dor, não existe saudade, não existe paixão, não existe nada. E a gente cuida tão pouco do que acontece aqui em cima, né? A gente cuida tão pouco da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica. A gente fala tanto sobre a saúde corporal, sobre a saúde física, e claro, ela é fundamental. Um corpo também para porque um rim deixou de funcionar, porque, enfim, um pulmão tá ruim, porque um coração parou, óbvio, mas a vida mesmo que acontece quando tá tudo funcionando, ela acontece na nossa cabeça. As nossas emoções, as nossas paixões, quem a gente é naquele momento, no momento em que o que você é não é o corpo que fica, o que você é o que você fala, é o que você pensa, é o que você sente, é como você se comunica, é como você se conecta com o outro, não pelo toque, porque eu tava tocando aquela pessoa e eu jamais conheceria quem ele foi. Eu tava no mesmo quarto, com a mão no coração, segurando, lutando por ele junto com aquela socorrista, e eu jamais vou conhecer quem foi aquele homem. Eu jamais vou saber do que ele gostava, eu jamais vou saber do que ele não gostava, eu jamais vou saber como foi ter vivido a vida dele, se foi boa, se foi ruim. E ele jamais vai saber de mim. Porque quem a gente é foi embora. E aí você pode chamar de alma, você pode chamar de funcionamento do aparelho psíquico, você pode chamar de sopro divino, você pode chamar de ego, de id, enfim, do que você quiser. Mas ali eu entendi pela primeira vez, talvez, o apelo do religioso, do divino, da fé, do pós-vida principalmente. Acreditar que a gente continua existindo mesmo depois que a gente abandona a matéria é dar sentido, talvez, e é honrar e fazer com que não se perca de uma forma tão simples e banal como o parar de funcionar de um órgão, a complexidade, a profundidade da alma de um único ser humano. Acreditar que quando aquele coração para, tudo se perde é desesperador. A quantidade de emoções, de conhecimento, de pensamentos, a quantidade de conexões, de esperanças, de sonhos, de medo, a quantidade de informação mental, emocional, que um ser humano que tem vivido a vida há anos tem, ver deixar de existir, assim, é absurdamente terrível, é absurdamente violento, é, assim, revoltante. Eu sei que muita gente não pensa religião, e eu mesma penso e não penso, acredito e não acredito, me conecto e não me conecto com esses temas ao longo de toda a minha vida, mas há sentido, há muito sentido encontrar pessoas que se redescobrem, que se transformam, que passam a pensar no que há depois, quando perdem alguém, quando vem uma vida indo embora, porque, meu Deus, é muito injusto, que às vezes cortando uma unha, tendo uma infecção, teu corpo pare e tudo aquilo que você é vai embora pra sempre. De uma forma simples e objetiva, a morte acaba sendo meio que justa, né? Ela pega qualquer um. Da pessoa rica que tem um super plano de saúde e que pode falecer depois de lutar uma batalha bem pesada contra o câncer, a uma pessoa que tropeça e cai. Pode pegar essa mesma pessoa que, sei lá, subiu numa escada pra consertar um ar-condicionado e caiu. E ao mesmo tempo, pra gente, ela não podia ser mais injusta.
quão injusto é. Depois de tanta construção, dedicação, desenvolvimento pessoal, sofrimento, perdão, amor, paixão, medos, estudos, você simplesmente deixar de existir em uma tarde no seu quarto porque algo aconteceu. Algo que você não pode explicar, algo que você não pode controlar, algo que você nem viu que estava vindo. O depois da experiência foi bem mais triste. Porque acho que a dor maior é de lidar com quem fica, com quem sofre, com quem sente falta, com quem não sabe onde colocar tanto amor, tanto arrependimento às vezes, tanta falta. Eu queria que fosse tão mais fácil. Eu queria ter conseguido lidar de uma forma tão mais fácil, sabe? Mas naquele momento talvez eu tenha sido tão racional e eu só olhei e eu juro, gente, eu juro que eu pensei, não tem mais ninguém no comando. Alegria, medo, nojo, raiva, ansiedade. Não tem mais ninguém no comando. Não tem mais ninguém apertando os botões, separando as memórias. Não tem mais ninguém organizando a vida, decidindo o que você vai ser ou não. Não tem mais ninguém olhando pelos seus olhos e desenvolvendo a vida como, enfim, a gente gostaria que ela fosse vivida. E eu sei que a gente tem muita raiva por sentir. Eu sei que principalmente quando você lida com ansiedade, depressão, enfim, com problemas psicológicos sérios e contemporâneos, sentir parece a pior das coisas e a gente só quer parar de sentir. A gente só quer desligar tudo. Mas sentir é vida. Por mais que essa vida seja dolorida, por mais que essa vida pese, por mais que essa vida seja de tirar o fôlego, sabe? De te dar vontade de arrancar o cabelo. Por mais que você só sinta ansiedade, por mais que você só sinta medo, por mais que você só sinta raiva, você tá sentindo em algum lugar do seu inconsciente, talvez a sua alegria, a sua paixão, a sua esperança, esteja tentando achar um lugar de volta. Talvez o trem dos pensamentos tenha quebrado e ninguém consiga voltar por enquanto. Por enquanto. A minha alegria também estava assim, gente. Nos últimos 2 anos, a minha ansiedade tinha prendido todas as minhas outras emoções dentro de uma caixa e ela tava quebrando tudo, estourando. Tava lá com aquele mesmo penteado do desenho, gritando como ia ser, como ia não sei, o que ia acontecer nos próximos 5, 10 anos e guiando todas as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas estavam baseadas em ressentimento e ansiedade. Às vezes o medo e a raiva também conseguiam dar um gritinho, sabe? Mas a ansiedade... Com certeza a minha alegria, com certeza a minha paixão, com certeza todas as minhas outras emoções saudáveis, incluindo a raiva também, que estava meio sufocada, estavam perdidas, andando por alguma parte da minha mente que ninguém sabia onde era, com um trem de pensamento quebrado, sem saber como voltar para a central de comando, para o quartel-general, para, sei lá, a parte do cérebro que faz a gente ser quem a gente é. E aí eu comecei a construir pontes de novo, e essas emoções conseguiram voltar. Diferentemente de um filme da Disney, da Pixar, a gente precisa procurar ajuda para essas coisas acontecerem, né? E eu procurei. Eu procurei ajuda com tratamento psíquico. Eu fui atrás da minha psicóloga. Eu fui atrás de uma psiquiatra muito boa. E eu fui atrás de, enfim, terapias integrativas como aromaterapia, que me ajudaram a ter ferramentas para me reequilibrar e equalizar os meus sentimentos. E todos esses cuidados juntos foram criando novas pontes que conectaram quem eu estava a quem eu realmente sou. Que puderam ressignificar um cérebro vazio, cansado, ansioso, querendo deixar de sentir, como todo mundo que lida com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico hoje deseja às vezes parar, sabe? Eu não tenho base nenhuma para estar falando isso. Enfim, não tenho estudo, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou nada. Mas eu procurei ajuda, gente, e eu me curei de tanta coisa. E eu sou tão grata por ter criado essas pontes entre as minhas emoções novas e complexas, que até podem ser boas, mas estão dominando demais o meu cérebro, com as minhas emoções raízes, com aquela alegria simples que eu sinto quando faço alguma coisa que eu amo, quando eu como uma comida boba. Sabe o que eu amo, gente? Eu amo comer fofura. Se me aparece com fandangos na frente, ou me aparece com, sei lá, qualquer salgadinho chique, gente, não. E fofura, assim, é só nome, pra quem conhece, né? Não sei se tem no Brasil todo, mas a minha raiz, a raiz da minha paixão
É o enchimento da caixa da Boca Rosa, sabe? Aquele isopor de milho expandido. É uma das minhas melhores lembranças da infância. Eu ia com a minha avó pra igreja. Ela era da Pentecostal, Deus de Amor. E eu lembro que a gente ia pra ela, era perto do Brás. Um lugar em que, inclusive, eu sempre passo perto, fazendo parte agora da Zona Leste, né? Sempre passo ali na ligação leste-oeste e vejo a central da igreja Deus de Amor aqui em São Paulo. E sempre que eu vejo, eu lembro da minha avó, porque ela costumava me levar. E durante o caminho, no trem, no metrô, tinham aquelas lojinhas que vendem salgadinhos de saco. Não é salgadinho de marca, são sacões de salgadinho, são sacões de enfim, aqueles baconzitos e pipoca doce, aquelas pipocas que parecem canjica, sabe, estouradas, que vendem também aquelas bolachinhas amanteigadas nos vidrinhos, enfim. Ela sempre passava e me comprava um saquinho com um salgadinho ruim, que grudava no dente. E essa é uma das coisas assim que me levam direto pra minha infância. Um lixo terrivelmente não nutricional, sim, óbvio, gente, mas tem coisas que são só pra nossa criança. São só pra acordar e pra despertar aquela coisinha que tava dormindo e a gente precisa ter de volta só um pouquinho, sabe? Aquela emoção, aquela saudade, aquela sensação de bem-estar que só momentos importantes, memórias base com pessoas que você amou e te amaram muito, que é o caso da minha avó, que eu não tenho mais comigo, que foi um luto que eu não lidei e que me dói muito até hoje, mais de 20 anos depois. São momentos assim, são memórias assim que eu tento recuperar todas as vezes que dói demais. Então sentir pode ser muito bom, viver pode ser muito bom. Se a gente souber convidar as emoções certas para sentar à mesa, para dirigir o nosso cérebro. Se a gente souber acalmar um pouquinho aquelas que estão um pouquinho exageradas demais. Aquela raiva, aquele medo que tá tomando conta. Assistir divertidamente mudou muito a forma como eu me enxergo. Como eu enxergo as minhas emoções, como eu enxergo a vida do outro, a minha. E que me ajudou a lidar com sabedoria e calma, com uma experiência que realmente foi muito intensa pra mim. Que foi essa que eu narrei pra vocês. Claro que no dia seguinte eu não dormi direito e depois eu também fiquei mal, enfim, adoeci, porque a gata aqui adora psicossomatizar tudo, né, gente? Agora eu tô assim, meu corpo tá uma beleza. Não lidou com as emoções? Percebeu que eu só paro quando a coisa fica doente, quando a imunidade baixa? Então meu cérebro tá, meu amor, vamos mandar direto essa informação aqui, ó, lá pro pulmão, entendeu? Lá pro rim, lá pros glóbulos, sei lá o quê. Vamos todo mundo dar uma parada? Vamos. Vamos aumentar aquele suco gástrico pra dar uma queimação nessa menina? Pra dar uma gastrite boa, pra ela ver que ela não tá bem. Que não dá pra ficar pensando merda, trabalhando e tomando café, meu amor. Tem que dormir, tem que descansar, tem que viver. Tem que tomar seus remedinhos, tem que cheirar seus olhinhos essencial, tem que falar com a sua psicóloga. Não pode faltar. Entendeu? Eu vejo os meus divertidamente fazendo isso, gente. Assistir esse desenho mudou tanto a forma como eu lido comigo, porque é um monte de coisa acontecendo e eu sei que é isso. Eu tô pagando pato e eu tô ficando doente porque eu não olho e não cuido da minha saúde da forma que eu deveria em momentos de ansiedade. E aí eu consigo, não, realmente, gente, calma, hein? Não precisa se comunicar errado com o resto do corpo, que eu já vou melhorar, já vou voltar a comer certinho, dormir certinho. E alguém tira a ansiedade do comando aí. Aquelas loucas que ficam falando consigo, sabe? Mas ajuda tanto, né, gente? Poxa. Enfim, talvez esse episódio todo e essa conversa toda que eu só precisava desabafar e tirar do meu coração seja pra você um convite a se olhar com um pouco mais de diversão, de carinho, sem medo do que você sente, sem medo de quem você é, entender que você é o que você pensa, mas nem tudo que você pensa agora é a totalidade do seu ser, que tem muita coisa que você pensa, vive, sente, que tá lá dentro, enfiada, e que é parte fundamental da sua existência, que é parte fundamental da sua personalidade. As suas memórias são fundamentais pra você e tem várias delas que você esquece, que você não olha direito, que você não cuida, que você prefere deixar de pensar, porque enfim, às vezes a gente precisa mesmo esquecer, mas muitas a gente só esquece porque acha que não é importante, né? Imagina se eu tivesse esquecido o salgadinho, que eu chamo de isoporitos. Imagina se eu tivesse esquecido do meu isoporitos, do isoporitos que minha avó comprava pra mim. Pois é. Se cuida, se olha, presta atenção em você, pede ajuda. E eu acho que só garante nesse momento que tem alguém no comando e alguém bom.
A ansiedade ali juntinho com a alegria, com a paixão, com a saudade, com a expectativa de um futuro bom. Vale a pena viver, vale a pena estar vivo, vale a pena sentir. Se tá sentindo demais, tá doendo demais, gente, procurar ajuda, né? É sempre bom, me ajudou demais. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não tem minuto de sabedoria e confessionário, porque eu tô sem meu notebook. E não queria deixar de fazer mais um episódio pra vocês. A gata é desorganizada, né, gente? Mas esse é o meu jeitinho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo episódio. Ah, e não esquece de me contar qual é a sua memória base e o que você acha que ela te trouxe nos comentários.